limitando a compra de unidades por cliente. Então tá aí mais um recado de mais uma pessoa que está pensando seriamente em não causar pânico e nem desabastecimento no mercado. Olha só, gente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele voltou a falar sobre a telemedicina como uma arma no combate ao novo coronavírus. Segundo o chefe da pasta, essa tecnologia vai possibilitar o diagnóstico e a classificação de doenças por meio remoto. A declaração foi dada durante uma coletiva dada ontem ao lado do presidente Jair Bolsonaro, e Mandetta falou ainda sobre a regulamentação da telemedicina e da teleconsulta em todo o território nacional, isso durante o período de pandemia. Para falar um pouco mais sobre telemedicina com a gente vai conversar agora com o Dr. Ricardo Cabral. Ele é CEO do Grupo RCS, fundador do Eu Saúde. Bom dia para você, Dr. Ricardo. Um prazer imenso receber o senhor aqui no Central 98. Bom dia a todos os seus ouvintes. Doutor Ricardo, ontem o Mandetta voltou a defender aí a telemedicina como uma alternativa e uma arma valiosa no combate aí ao coronavírus, principalmente na fase de diagnose, né? Você fazer o diagnóstico aí remotamente. Conta pra gente o que é a tal da telemedicina e por que ela é tão importante nesse momento. Eu sou um grande defensor da telemedicina, na verdade, até há muitos anos. Trata-se, assim, em forma teórica, bem certinha, atender de forma remota ou prestar cuidados de forma remota. Então, todo tipo de contato do paciente com o sistema de saúde, seja com o médico, com o enfermeiro, com o nutricionista, com o psicólogo, que não seja presencial, mas utilize algum meio tecnológico para poder fazer acontecer, é telemedicina. Então a gente pode ter telemedicina para fazer telelaudo, a gente pode ter telemedicina para fazer teleconsulta, para fazer teleorientação, para fazer coleta de dados pelos smartwatches hoje em dia, esses Apple Watch, Samsung e tal, eles todos coletam os dados, a gente captar aqueles dados e monitorar o paciente também é telemedicina. Então telemedicina é um conjunto de cuidados que são exercidos de forma remota. E nessa época agora, né, a gente vivendo aí esse momento novo com o novo coronavírus, mais importante ainda a gente realmente investir nesse tipo de tecnologia, porque obedece aí a orientação de menor contato possível entre as pessoas, né, doutor? Foi tão oportuno isso para que a telemedicina avance, porque a recomendação mais importante é que as pessoas se privem do contato social, se resguardem em casa. Então, deixar de ir no médico ou deixar de ir na unidade de saúde e fazer qualquer contato em telemedicina que ela consiga sua orientação e às vezes sua prescrição, ela está se protegendo a sociedade e recebendo cuidado. Então, esse momento é super oportuno para o avanço da legislação sobre telemedicina, porque mostra que ela realmente pode ser uma forma de cuidado econômica, com viabilidade financeira e com resultado clínico adequado. Ô, Ricardo, é o João Henrique, tudo bem? Bom dia. Joia, João. Beleza. Ricardo, o governo falou em criar o programa para as pessoas que estão com sintomas, elas poderem informar e serão informadas, né, por um profissional como lidar. Como é que a gente pode explicar isso? Isso funciona? Como é que seria, de uma maneira assim, claro que nós vamos falar do aplicativo do Ministério da Saúde que não foi lançado ainda, mas como a gente pode explicar essa situação? Explicar a situação do acesso do governo? Isso, não, dessa questão, como é que funcionaria? A pessoa mandaria os sintomas, como é que seria a explicação em cima para as pessoas? Olha, eu acredito, na forma que eu acredito, a gente não sabe exatamente o que o Ministério está fazendo, mas a forma que eu acredito é que você tem que ter algumas formas de triagem para dar conta de receber todo aquele conjunto de mensagens simultâneas. Então, se você, ao fazer o login, uma pessoa qualquer, um cidadão qualquer, faz o login no aplicativo ou num browser da internet, ele preenche sintomas, já recebe as dicas ou orientações relacionadas àquele sintoma por uma instituição robótica, ou seja, ao preencher o algoritmo já calcula o risco e manda dica para essas pessoas, e quando elas precisam de apoio adicional, aí sim disponibilizar recursos humanos para atendê-lo e poder tirar suas dúvidas. Porque o volume de informações que a gente tem visto e tem fornecido também nos serviços que nós prestamos em teleorientação hoje
mostram que está muito grande o acesso. Então tem que ter formas robóticas, automáticas, para poder massificar e, uma vez que a gente está falando de acesso, dar acesso a muita gente. Doutor Ricardo, não sei se você consegue ouvir o Paulo Leite. Não consigo. Tudo bem, olha só. Não consegue. Então, pode falar, deixa Paulo, eu só dar um depoimento rapidinho, Carol, porque aí vocês continuam na conversa com o doutor Ricardo. Eu fiz essa consulta à distância, essa consulta online com a Unimed na terça-feira, o primeiro dia de isolamento voluntário. E foi absolutamente tranquilo, nenhum problema. Uma médica me atendeu, conversou, perguntou sobre meus sintomas, se eu tinha febre, fui relatando como numa consulta. E me deu algumas orientações, inclusive me preparou para a coleta do exame, que ainda não aconteceu, porque entendo bem os motivos pelos quais ainda não aconteceu. Mas eu acho que a gente tem que começar a se preparar para isso mesmo. Pessoas que não acreditam nessa consulta à distância devem perder a resistência, porque é eficaz e você deve submeter a ela em caso de necessidade. O Paulo Leite falando, doutor, justamente sobre essa questão da gente perder um pouco, né, esse medo dessa consulta à distância, da telemedicina, uma coisa nova, às vezes a pessoa tem ali um certo receio. Eu estou navegando aqui pelo portal, né, criado pelo Eu Saúde, novo coronavírus.info, e aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, qual que é o limite também, né? A gente vai fazer, por exemplo, essa consulta online, essa telemedicina, falando em casos agora, né, que as pessoas estão preocupadas com o novo coronavírus, qual que seria o momento de falar assim, olha, até aqui dá para a gente fazer essa consulta pelo computador, né, pela telemedicina, mas a partir daqui a gente sim teria que ter ali uma consulta presencial? Eu acho que a gente pode replicar o modelo de pensamento da consulta presencial para a consulta online. Qual é o problema da doença atual causada pelo coronavírus? O principal risco que nós corremos são os problemas respiratórios e as insuficiências respiratórias relacionadas ao vírus. Portanto, se a pessoa tiver sintomas leves, se ela tiver simplesmente febre ou com sintomas de gripe, com algum acometimento do estado geral, mas sem um grande comprometimento do estado geral, a recomendação no serviço presencial seria que ela vá para casa, hidrate-se e medique-se, principalmente com dipirona, para a febre e manter o estado geral bem. É o mesmo que nós fazemos na teleorientação. Se ela cumprir esses requisitos, joia, pode ficar em casa e siga estas condutas. Em outro caso, se ela tem dificuldade respiratória, se o estado geral comprometeu-se, ou seja, ela está fraca, incapaz, com dificuldades de locomoção, com dificuldades de resolver-se ali no seu meio, ela deve procurar uma unidade de saúde, porque pode ser que ela precise de um suporte mais intensivo, um soro, um oxigênio, uma coisa desse tipo. Então, na medicina nós replicamos o mundo presencial. As pessoas são submetidas a uma triagem e a recomendação sempre será a mesma que seria feita no presencial. No caso da teleorientadora, que é normalmente um enfermeiro ou um médico, ela ter dúvida ou sentir-se insegura porque o paciente não soube narrar bem os seus sintomas, ela vai recomendar uma presencial, porque aí o profissional de saúde vai ter uma capacidade de avaliar o paciente maior, que ele vai ver o paciente, vai tocar o paciente, sentir a força do pulso e etc. Então, o limite é tênue e dependerá basicamente da capacidade do paciente descrever bem os seus sintomas para que a gente possa orientá-lo. Nos casos que haja qualquer insegurança, ele vai ser recomendado a procurar uma unidade presencial e lá o profissional de saúde vai ter alguns dados adicionais, como pulso, pressão arterial, aquela coisa de corar os dedos e uma série de outras pequenas estratégias que nós utilizamos para ver a qualidade. Central 98, conversando com o Dr. Ricardo Cabral, CEO do grupo RCS, fundador do Eu Saúde. Aproveita e digita aí no seu navegador, né, novo coronavírus.info. A gente falando sobre essas opções da telemedicina, tem lá todas as informações, fala sobre fake news, dá um mapa atualizado sobre a situação do coronavírus e te oferece justamente essa possibilidade de fazer uma consulta online, que é a tendência aí, se mostrado muito importante, principalmente nesse momento. Doutor Ricardo, muito obrigada pela participação, um prazer falar com o senhor. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de falar nesse momento tão importante.